Olá, meus amores, tudo bem com você? Eu me chamo Fabi, aqui do canal Fabi de Dan Crochê, e eu quero ensinar você hoje a fazer uma bolsa, né? Igual essa daqui. Para nós fazermos essa bolsa, eu utilizei aqui um fio de malha premium, que é o fio de malha da Fisher, tá? Usei a agulha número 6, ok? Mas você pode usar o fio de malha da sua preferência, a agulha também de acordo com a sua preferência. E no final, eu dei duas sugestões de acabamento para poder fazer o fechamento. Uma delas foi essa sugestão aqui, com esse fecho, tá? Apenas sugestão. Nós fizemos a bolsa, eu ensino você a fazer esse modelo, essa trama aqui. E eu dei a sugestão de fazer esse acabamento aqui, tá? Essa é uma sugestão. A outra sugestão que eu dou lá no final do nosso tutorial é você fazer o acabamento usando botão imantado costurável, que é esse botãozinho aqui, deixa eu só separar, aqui, ó. Esse botãozinho, onde você vai costurar de um lado e costurar do outro, e aí você já vai ter uma bolsa fechadinha, não precisa colocar aba, não precisa colocar nada disso daqui. Também você vai precisar de duas argolas articuladas, é opcional também, tá? Para poder você fazer uma alça. Você pode utilizar uma alça de corrente ou pode fazer uma alça do próprio fio de malha, tá? Também fica a seu critério o final, né, os acabamentos da bolsa, mas a nossa videoaula se resume eu te ensinar a fazer essa bolsa lindíssima, maravilhosa, que está aqui, ficou muito linda, um charminho, e eu espero que você goste, tá bom? Aproveitando, quero convidar você a se inscrever no meu canal, você que não é inscrito, vai lá, ativa o sininho, tá? Para receber as notificações, se inscreve, curte o vídeo, deixa nos comentários o que você achou, tudo bem? E eu vejo você daqui a pouquinho no nosso passo a passo. Para a gente começar a fazer essa peça, nós vamos fazer um cordão de corrente, o ezinho inicial para a gente fazer a primeira laçadinha. Trava um nozinho aqui. Vamos fazer um cordão de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas. Agora, você vai voltar aqui na terceira corrente, ó, 1, 2, na terceira corrente, você vai entrar e vai fazer um ponto baixo. E vai trabalhando o ponto baixo dentro de cada espacinho desse da correntinha, até chegar ali no final. Vou adiantar aqui as minhas correntinhas e eu já volto com vocês aqui no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho do meu cordão de corrente, fiz um ponto baixo em cada pontinho de base. Agora, nesse último ponto de base, nós vamos colocar um total, deixa eu só desmanchar esse nozinho aqui. Eu gosto de desmanchar esse nozinho para poder ficar bem retinho aqui, assim, ó. Então, só desmancha um nozinho. E dentro desse mesmo pontinho de base aqui, ó, onde nós colocamos esse último ponto, nós vamos colocar mais 3 pontos. Então, vou entrar uma vez, vou entrar a segunda vez e a terceira vez. Muito bem. Coloquei 3 pontos. Coloquei mais 3 pontos, né? Na verdade, formou um total de 4 pontos dentro desse mesmo pontinho de base. E eu fiz esse contorno aqui. Então, agora, eu vou voltar fazendo o ponto baixo em cada pontinho de base do outro lado, até eu chegar aqui no finalzinho. Então, eu vou entrar aqui, ó, no próximo pontinho de base. Cadê o meu ponto? Aqui, ó. Vou entrar aqui no próximo pontinho de base. E vou, então, colocando pontos baixos até chegar ali no finalzinho. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, olha, com os meus pontinhos baixos, e foi ficando desse jeito. Aqui, ó, ele ficou no fundo com esse outro pontinho baixo, que, na verdade, é a primeira correntinha que
né, nós fizemos aqui logo lá no início. Então, aqui pra gente fazer nossa basezinha oval, ó, esse canto precisa ficar igualzinho esse canto aqui. Aqui nós colocamos 4 pontos baixos no mesmo lugar. E aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa. Já temos 2, ó, que é essa correntinha que tá aqui desse lado e esse ponto que nós acabamos de colocar. Então, se nós temos que ter 4 pontos dentro do mesmo pontinho de base, se eu já tenho 2, então, pela lógica, eu só tenho que colocar mais 2. Então, fiz o primeiro e fiz o segundo, ok? Então, vai ficar 1, 2, 3 e o quarto pontinho tá bem aqui escondidinho. Pra gente fechar, a gente vai soltar a laçadinha da agulha, deixa ele assim, ó, bem erguido. Aqui, ó, tá bem aqui aparente essa laçadinha, eu vou entrar de trás, ó, da parte de trás, pra frente do meu trabalho, vou pegar essa laçadinha e vou colocar na ponta da agulha. E vou levar essa laçadinha lá pra trás. Tiro da agulha, arrumo ele aqui assim, ó, dou uma puxadinha pra poder ficar certinho. E aqui eu entro embaixo dessa alça que se formou, eu coloco a agulha, abraço essa laçadinha que eu levei pra trás, pego a laçada do novelo, trago pra frente, ergo um pouquinho, faço uma corrente. Aqui eu já tenho representado por essa corrente o meu primeiro ponto dessa carreira. Nós vamos agora fazer mais uma carreirinha de fundo de base pra nossa peça, tá? Então, eu vou colocar ponto sobre ponto. Esse primeiro ponto que nós fizemos aqui, na hora que nós estivermos fechando, a gente vai colocar mais um. Porque nesse entorninho aqui, a gente vai fazer um aumento de pontos. Então, vamos seguindo, colocando um ponto baixo, ó, em cada pontinho de base, pegando em cima aqui dessas 2 alcinhas. Deixa eu soltar meu fio. E a gente vai seguindo, então, fazendo ponto baixo até chegar ali no finalzinho. Então, essa base da o fundo da nossa bolsa, ele vai ser composto por essas 2 carreiras. Então, tô chegando aqui no finalzinho. Aqui. E aqui eu cheguei, olha, no primeiro ponto daqueles 4 que nós colocamos aqui dentro de um único buraquinho. Então, nesses 4 pontos, a gente vai fazer 4 aumentos, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Então, vou colocar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, ok? Vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer a mesma coisa. Ó, o próximo ponto de base tá aqui, ó, nessas 2 alças. E a gente vai colocar 2 pontos. 2 pontos baixos. Vamos para a próxima alcinha, ó, vamos colocar 2 pontos baixos. Eu já fiz 3 vezes esse aumento, ó. Tem 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Eu já fiz 3 vezes, são 4 vezes. Porque eu tenho 4 pontos baixos na carreira de baixo. Se eu tivesse 5 pontos baixos aqui nessa carreirinha de baixo, então eu teria que ter 5 vezes esse aumento, ok? Ó, já fiz as 4 vezes, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu sigo colocando ponto sobre ponto até chegar aqui no finalzinho, no meu primeiro ponto daqueles 4, para eu também fazer a mesma coisa. Cheguei aqui. Do outro lado, olha, eu vim tecendo, ponto baixo, cheguei aqui no meu entorninho, fiz a minha primeira duplinha, minha segunda dupla e a minha terceira dupla, ó, 2 pontos no mesmo pontinho de base. E eu já fiz isso 1, 2, 3 vezes, são 4, igualzinho fizemos do lado de cá. E aqui que eu mencionei, ó, esse primeiro ponto, ele tá na direção desse ponto aqui que nós fizemos na carreira de baixo, que é o último dos 4. Então, aqui, ó, do ladinho dele, a gente entra e faz apenas um ponto, porque o segundo ponto já está aqui, ok? E agora, a gente vai fechar a carreirinha. Então, solta o fio. Aqui tá o ponto, olha. Tem essa alcinha aqui do lado. É nessa alcinha aqui do lado que a gente entra com a agulha de trás pra frente, abraça
o fiozinho e joga ele lá pra trás. Solta da agulha, ajusta ele aqui um pouquinho, pra poder agora a gente fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo em toda a volta, pra então finalizarmos aqui a nossa base. Então, vou entrar aqui, ó, embaixo dessa laçadinha que se formou, vou abraçar o fiozinho que eu levei lá pra trás, vou laçar o do novelo e vou trazer o do novelo pra frente. Aí, agora, ó, em cada pontinho de base, eu entro, laço e já passo por dentro da alça que tá na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim, ó, por toda a minha volta, até eu chegar ali no finalzinho novamente. Vai ficando assim, ó, forma essa trança aqui em cima da nossa peça. Muito bem, fiz aqui toda a minha extensão da minha base com ponto baixíssimo. Fiz até o último ponto. E agora, eu vou pegar essa laçadinha e vou levar ela aqui pra trás. Então, eu vou entrar bem aqui embaixo, olha, desse ponto aqui, ó. Nesse pontinho de base aqui, ó, vou entrar aqui. Vou pegar a laçadinha, que tá solta aqui na frente, e vou levar ela lá pra trás. Desse jeito. Só levei pra trás. Porque agora, a gente vai começar a fazer o corpinho da nossa bolsa. A gente vai subir uma paredinha assim, ó, tá? E essa paredinha, a gente vai fazer primeiro uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa laçadinha aqui, ó, dessa alça aqui, ó, só uma laçadinha. Vou diminuir ali um pouquinho aquela laçadinha que eu levei pra trás, ó. Vou encaixar ali na agulha. Vou pegar a laçada do novelo e vou trazer para frente. E vou fazer uma corrente, que vai representar o meu primeiro ponto. Vou para a laçadinha do lado, e agora, cada alcinha dessa daqui, ó, só uma, assim, ó, desse jeito, ó, só uma, vai receber um ponto baixo. E você vai fazer isso até chegar, até roda tudo, até chegar aqui, tá bom? Um ponto só em cada pontinho de base. Muito bem. Rodei toda a minha volta, olha, toda a minha extensão, e ele vai ficando assim. Quando eu cheguei aqui no finalzinho, eu contei os meus pontos, e nessa carreirinha eu fiquei com um total de 44 pontos. Pra você contar, é só você contar por cima, assim, ó, as tranças. Cada trança representa um ponto, tá? Nós não vamos fechar a carreira, então eu vou pedir você para poder pegar um marcador e colocar agora, depois que a gente fizer o primeiro ponto da carreira seguinte, você vai colocar um marcador para poder marcar qual é o lado que você está começando a sua peça, a subida do corpo da bolsa. Porque agora a gente não vai fechar carreiras, ok? Então, aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, você vai entrar bem aqui, ó, no meinho aqui, ó, desse Vzinho que forma aqui no ponto. Você vai sair lá do outro lado da peça, você vai reparar que você vai sair por trás, bem com a agulha, bem embaixo dessas alças aqui, ó, que forma aqui do lado de trás da nossa peça. Então, se você saiu com a agulha bem aqui embaixo dessas alças, você entrou no lugar certo do ponto centrado. Então, entrou com a agulha, você vai laçar e vai fazer o ponto. O próximo ponto do lado, você vai centrar ele também, tá? Ó, bem aqui no meio. Entrou, subiu um pouquinho e faz o seu ponto. Ajeita ele, abre o ponto para ele ficar bonitinho, tá? Então, vamos fazer 2 pontos baixos centrados e 2 pontos baixos normais, pegando só por essa alcinha aqui, ó. Pronto, fiz os dois, um do ladinho do outro. Desse jeito, que vai ficando, ó. 2 centrados, que a gente começou, 2 pontos baixos normais, pegando só na alcinha de trás, e agora vamos fazer 2 baixos centrados. O primeiro e o segundo.
ok? Agora, 2 pontos baixos normais, pego só na laçadinha de trás. Depois, 2 baixos centrados. E aí, você vai rodar essa carreirinha e as demais também, é a mesma coisa, ok? Até atingir mais ou menos um tamanho de, deixa eu ver aqui, 12 centímetros. Até atingir um tamanho de 12 centímetros. Fazendo exatamente isso aqui. Deixa eu adiantar para poder mostrar para vocês. Quando chegar aqui, então já fiz ali os 2 centrados. Vou fazer os 2 normais, pegando só na alcinha de trás. Agora são os 2 centrados. Eu vou rodar a minha carreirinha até chegar aqui no começo para eu mostrar para vocês como que a gente vai passar para a próxima carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, olha. A minha carreira terminou com os 2 pontos pego pela alcinha de trás, exatamente, porque agora aqui já é aqueles 2 primeiros pontos que nós fizemos com ele ponto baixo centrado. Agora, a gente só vai centrar. Ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado, ó, fiz o primeiro, vou fazer o segundo, tá? Olha, vai ficando assim, ó, ponto baixo centrado na mesma direção, e os que foram pegos pela alcinha de trás também na mesma direção. Pegar o primeiro e o segundo. Agora, 2 centrados, ó, os 2, um dentro do outro. Então, aqui, ó, bem no meio do ponto, centra, vai no segundo e faz a mesma coisa. Depois, faz os 2 pontos baixos, pego apenas pela alcinha de trás. E a gente vai subir dessa forma por aproximadamente 12 centímetros. Vou fazer os meus 12 centímetros e eu já volto. Muito bem, subi aqui meus 12 centímetros de carreiras, deu aproximadamente, no total, vou contar desde a base aqui daquela primeira carreirinha de ponto baixo que a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá? Aqui com o meu ponto, deram 11 carreiras. E vai ficando esse desenho aqui, ó. Com a medida que as carreiras vão ficando maiores, a gente consegue visualizar o desenho, tá? Que ele tem que ficar. Agora, nós vamos fazer mais ou menos, deixa eu ver quantos centímetros deram aqui, só para poder a gente conferir direitinho. Ó, 12 centímetros de carreira até aqui, ó, nessa base. E nós vamos fazer mais ou menos 5 centímetros de carreira com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui na altura aonde eu comecei, ó, o meu início está aqui, onde eu comecei. Então, agora eu vou rodar também automático, também de forma circular, 5 centímetros de carreira em ponto baixíssimo. Vou pegar aqui, ó, apenas na alcinha de fora, e essa carreirinha de ponto baixíssimo, ela é pegando apenas nessa alcinha de fora aqui da nossa trança. Então, entra e faz o primeiro baixíssimo. Pega o seu marcador agora e passa ele pra cá, no início dessa carreirinha nossa aqui do ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, cada laçadinha, ó, pegando aqui no meio da trancinha, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer isso por 5 centímetros, tá? Só fazendo esse pontinho aqui. Vou rodar aqui a minha carreirinha dos 5 centímetros, só rodando e eu já volto. Só um cuidado que você vai ter na hora de rodar aqui as suas carreirinhas de ponto baixíssimo, é você não deixar essa laçadinha da agulha muito apertada, para o seu ponto não ficar muito apertado aqui, porque à medida que a gente vai subindo aqui as carreirinhas de ponto baixíssimo, automaticamente ele já vai ficando ajustadinho. Então, não precisa apertar muito, tá? Faz ele folgadinho para poder você conseguir fazer os 5 centímetros de carreira.
fiz aqui os meus 5 centímetros do meu colarinho aqui, ó. E ela vai ficando desse jeitinho aqui, olha que coisinha mais fofa. Lindinha demais, gente, essa bolsa. É uma bolsazinha, sabe, coisa mais linda. Cheguei no finalzinho, cortei o meu fio, ó. Vou puxar esse fio aqui pra fora. Puxei ele aqui, ó, dou uma ajustadinha, ó. Aperto ele aqui assim um pouco. E agora, eu vou passar ele aqui por cima dessa corrente aqui, ó. Na verdade, por baixo, ó. Enfiar a agulha aqui por baixo, vou pegar o fio e vou passar ele por aqui por baixo, ó. Vou puxar tudo. Só para trazer ele aqui para baixo, para poder nivelar essa partezinha aqui em cima. Agora, eu venho aqui, ó, do ladinho, qualquer espacinho aqui, ó, do ladinho dele aqui assim, e vou jogar ele lá para dentro da bolsa. Vou jogar ele lá para dentro da bolsa. Pronto. Agora, aqui pelo lado de dentro da bolsa, eu vou fazer um arremate, ó. Eu vou esconder aqui por baixo desses fios esse fiozinho por uma boa parte. Vou dar um nozinho logo aqui já, ó. Dou uma laçadinha, faço uma corrente. Dou um nó só para poder travar, ó. Puxo, travei ele aqui, escondo mais um pouquinho. E agora, eu posso cortar esse excesso de fio. Quem quiser pode passar uma colinha, aquelas colinhas até que bonde, né? Pode passar uma colinha, mas quem não quiser não precisa, porque não vai soltar. Abre assim, ó, a boca da bolsa, só para poder ajustar o ponto, ajustar a malha. E ela vai ficando assim, nossa belezura. Ai, que linda, gente, tá muito linda. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos pegar um botãozinho imã, duas sugestões, na verdade, né? Um botão imã, para poder prender ali a boca da bolsa. Deixa eu pegar aqui um botãozinho imã para mostrar para vocês. Isso. Aqueles botões imã costurável, olha que é esse daqui, ó. Tá? Ele abre assim, ó. Aí, você vai costurar um de um lado, ó, lá atrás, e um aqui na frente, para ele fechar. Essa é uma opção. É a primeira opção, inclusive, tá? E a outra opção é nós fazermos uma aba aqui na peça, para ela fechar aqui embaixo, usando esse fecho, tá? Esse fechinho de encaixe, ó, é uma outra opção, você encontra em qualquer armarinho, porque aí um lado vai encaixar aqui e a aba vai encaixar aqui na bolsa. Então, essa é a segunda opção, tá? Tem ele nesse tamanho maior, deixa eu ver quantos centímetros que tem esse fecho aqui. Ele é um fecho grandão, né? 4 centímetros esse fecho. E tem ele menorzinho, de 2 centímetros também, tá? Então, onde você, no armarinho que você procurar, vê qual desses dois que tem, tá? Esse fecho aqui, tá? Eu não sei o nome exato desse fecho, mas vou parar assim, ó, você printa a tela e na hora que você for procurar, aí você já mostra pra pessoa que aí no armarinho eles vão saber, tá bom? Então, aqui tá o modelinho da nossa bolsa e depois também você pode colocar uma alça, coloca umas argolinhas articuladas aqui nas pontas, pode colocar uma alça de corrente, pode colocar uma alça de corino, fica também a seu critério, mas o que eu queria ensinar pra vocês aqui hoje é essa bolsinha muito fofa, muito linda, tá? Deixa nos comentários o que você achou, qual a sugestão que você dá também, pra gente de peça, pra gente fazer aqui. E pra mim foi um prazer enorme ter feito aqui essa peça com vocês, tá bom? E eu vou deixar o restante, a finalização da bolsa, os acessórios, corrente, botão imantado ou fecho,
por conta de cada uma de vocês para poder exercitar a criatividade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. E um detalhe, se não é inscrito no meu canal ainda, tá esperando o quê? Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Super abraço, beijão em todo mundo.